Olá, olá a todos os ouvintes do Sessão às 6, espero que estejam todos bem, com saúde. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e no dia de hoje vamos bater um papo sobre a última série da Marvel de 2021, Gavião Arqueiro. Não só a primeira série do personagem, mas o primeiro projeto da Marvel que é temático, é uma série natalina, um episódio por semana foi lançado até a véspera do Natal, o que é bem inteligente. Muitas pessoas assistem filmes natalinos para entrar no clima, então promover uma série nova usando esse tema é bem esperto. Mas como falei, vamos bater um papo e para participarem é só acessar o Instagram @sessãoas6, onde fiz um post só sobre Gavião Arqueiro e estão super convidados a comentar suas impressões, o que acharam, que eu adoro interagir com vocês, beleza? Se quiser conferir depois mais podcasts sobre a Marvel, só acessar o link na descrição. Tá tudo lá, desde Shang-Chi e Eternos até Falcão e Soldado Invernal e What If. Então fiquem de olho. Importante é avisar também que o podcast que vocês estão prestes a escutar é completamente com spoilers. Isso quer dizer que vou comentar cenas, personagens, acontecimentos importantes guardados especialmente para quando forem assistir. Então, aos que se importam em saber o que acontece, já estão avisados. Assistam primeiro, depois voltem para escutar, que vale a pena ser surpreendido. Sempre digo isso. Então é isso, vamos começar. Após os eventos de Vingadores Ultimato, Clint Barton, ou Gavião Arqueiro, deve trabalhar junto com Kate Bishop para enfrentar os inimigos de seu passado como Ronin e ainda voltar para sua família a tempo para o Natal. Foi criada pelo Jonathan Igla e obviamente é baseada nos quadrinhos da Marvel. Ainda sobre isso, eu comprei meu primeiro quadrinho do Gavião Arqueiro para ler antes de terminar a série. Foi o Queda Livre e gostei bastante. A arte é muito bonita e fiquei surpreso como o quadrinho está atualizado com a Marvel no cinema. Porque só nessa história temos o Sam como Capitão América, o Eros, personagem do Harry Styles em Eternos, é citado. Temos também Demolidor, Fisk, fala muito do Ronin. Então assim, eu li na hora certa. Infelizmente, essa não é a principal HQ a que serviu mais de inspiração para a série. Essa, no caso, foi a Gavião Arqueiro, Minha Vida como uma Arma. E só pela capa, pela arte, você já vê que realmente a série é super semelhante com esse quadrinho. Para quem leu pode falar melhor. Mas achei importante conhecer o personagem oficialmente enquanto estava assistindo a série para poder comparar. Tá, mas bora lá. Na maior parte dessa edição, para ficar mais fácil, dividi os principais pontos em duas categorias. O que no fim das contas deixou a desejar e o que realmente foi excelente. Para terminar mais para cima, queria começar com o que ao meu ver deixou a desejar, para depois cobrir as partes excelentes. Então, dito isso, o primeiro tópico dessa categoria seria a má distribuição de episódios. São 6 no total, e tanto no sentido de ação, como explorar o que é abordado no roteiro, o showrunner não distribui isso muito bem, eu senti. Tem episódios que é praticamente só diálogo, o que normalmente não me importa, mas em certas vezes isso é feito de forma que a história não avança o suficiente, então acaba sendo só diálogo solto mesmo. E outros episódios, como o último, cheios de informação, com 2, 3 cenas de ação ocorrendo ao mesmo tempo, e nem tudo que é mostrado é aprofundado. Especialmente no último episódio, o Rei do Crime contra a Kate, a relação da Eleanor, que é a mãe da Kate, com o Rei do Crime, tinha muito potencial aí, mas aí ganhamos explicações rasas. Também temos toda a treta do pessoal do agasalho lá da líder Echo com o Ronin. Temos a Helena com o Clint, o relógio misterioso. Eles queriam falar de muita coisa e deixaram bastante pro final. Então, como resultado, temos alguns dos primeiros episódios bem parados e sem muitas revelações, para no fim tudo ser jogado de uma vez, o que poderia ser evitado, sabe? Talvez tenha personagens demais, mas por isso tá marcando presença nessa lista. Mas vale dizer que mesmo com alguns problemas, o último episódio foi o que mais gostei, justamente por oferecer mais ação e finalmente ir direto ao ponto. Por falar em personagens demais, esse é o segundo tópico. Tem tantas pessoas lutando pela atenção do público que o mais importante acaba não tendo o tratamento que merecia.
já dá pra saber quem é. O nome dele tá no título e eu tinha muita fé que essa série ia convencer os mais céticos de que o Gavião é um cara interessante sim, mas não há espaço suficiente para que isso aconteça. Em diversos momentos ele parecia ser um coadjuvante na série da Kate Bishop. E para ser justo, Gavião Arqueiro em inglês, que é Hawkeye, é um nome ambíguo que não especifica o gênero. Então, de certa forma, eles focaram sim na Gavião Arqueira, porque nos quadrinhos ela tem esse mesmo nome. Mas a primeira coisa que a gente pensa numa série com esse título é que o Clint, que tá com a gente faz quase, 10 anos, finalmente vai ser mais explorado. E foi, mas poderia ter sido muito mais. Falo mais dele já já. Em seguida, queria falar algo que já mencionei, mas que merece ser mais destacada, que é a ausência de ação. A maioria dos episódios não tem ação suficiente, ou nem tem ação, e quando o gênero é super-herói, isso deve ser destacado, na minha opinião. Seguinte, quem escutou o podcast dos Eternos, o link tá na descrição, sabe que esse é um ótimo exemplo de filme de herói que as pessoas não acharam que teve ação suficiente. E eu discordei, porque as que tiveram super entregaram. E não achei ser o caso aqui, sabe? Realmente os destaques mesmo foram o último episódio. Como falei, tem muita coisa pra ver. E a sequência da perseguição dos carros, quando os dois conseguem fugir da Echo, sabe? Aí tem uma sequência do estacionamento até a ponte. Aquilo foi muito bom. Inclusive, eu até pensei enquanto assistia: meu Deus, esse episódio tá cheio de ação. Próxima semana não vai ter nada disso. Tô até vendo. E realmente foi o que aconteceu. A cena da primeira aparição da Yelena, eu gostei sim, mas depois vi que foi porque eu queria ver se era ela mesma por baixo da máscara, sabe? Era mais o suspense da revelação e não a cena de ação em si. Mas resumindo, normalmente não faço questão de cenas de ação toda hora, mas aqui na série deixou a desejar, poderia ter tido mais. Beleza, antes que os fãs da série me odeiem, vamos seguindo aqui para a categoria do que funcionou sim, e tem bastante coisa. Primeiro, Yelena, linda, maravilhosa, como falei no podcast da Viúva Negra, Florence Pugh cativou a todos nós na sua primeira aparição. E na cena pós-créditos, vemos que a Val mandou a Yelena matar o Clint com a motivação que foi ele que matou a Natasha, o que todos nós sabemos que não é verdade. E por isso já esperávamos vê-la aqui, e mesmo assim, que surpresa maravilhosa. Pra mim, ela elevou tanto a série que nem as Dora Milaje na série Falcão e Soldado Invernal. Essas participações especiais, mesmo que por personagens menores, digamos assim, quando são feitas da maneira certa, só melhoram a experiência de quem assiste. No último episódio, quando a Kate falou pra ela: "Para de me fazer gostar de você", cara, a gente sabia exatamente o que ela estava falando, porque Florence Pugh traz uma Viúva Negra violenta, competente, forte, mas também engraçada, cativante e incrivelmente carismática. Assim, eu sinto muito que a Viúva Negra da Natasha morreu, mas vamos ver quanto tempo isso vai durar. Mas podiam ter feito mais com ela e ter explorado mais a relação que ela tinha com o Clint. Mas agora que o manto foi passado à Viúva Negra e a Yelena, tenho muita curiosidade para ver qual vai ser o próximo capítulo dessa personagem. A gente nem chegou na seção dos personagens, mas ela foi tão boa em todas as cenas que eu precisava colocar ela aqui na categoria do que mais funcionou na série. Todas as cenas entre ela e a Kate foram perfeitas, inclusive me pergunto se elas vão ser amigas no futuro. Bom, como falei antes, o Clint não foi abordado e explorado o suficiente na sua própria série, mas de certa forma foi um pouco, e quando decidem dar destaque para isso, funciona muito. A surdez parcial, facilmente explicada no episódio 1, é resultado de tudo que ele já passou e, o mais importante, fiel aos quadrinhos. A relação que ele tem como Vingador e como as pessoas veem isso. O melhor exemplo é Rogers, o musical. Quero falar mais disso daqui a pouco. Mas temos também a relação entre ele e a Natasha. A sombra dela tá na série inteira, o que faz sentido. A amizade dos dois sempre esteve presente desde o primeiro Vingadores. E o fato dele querer chegar a tempo pro Natal com a família não só é compreensível, né? Mas
O mais interessante foi porque ela se sacrificou por ele. Então, estar com a família é um jeito de honrar isso, honrar ela. Então, assim, são esses momentos que me fazem sentir recompensado por estar assistindo Gavião Arqueiro, sabe? Conhecer mais o Clint. Quando alguma dessas coisas era abordada, era muito legal de se ver. Também por sentir que isso podia atrair novas pessoas a conhecer o cara, mas também as flechas. Pouquíssimas vezes Gavião Arqueiro usou flechas especiais. E eu só percebi como isso é legal aqui. Atirar flechas que alteram o tamanho das coisas, que lançam ácido, gases, que dão choque, modernizam o personagem de uma maneira tão inteligente que não só atualiza o personagem, mas ao mesmo tempo adapta o material original. Como se estivesse refrescando a mente do público sobre algo que você já conhece, sabe? Adorei. Um jeito simples de torná-lo mais poderoso em combate e ainda parecer ser a mesma pessoa. Ah, e também tem o Ronin. Vamos falar disso na parte dos personagens, que começa agora. Jeremy Renner interpreta mais uma vez Clint Barton, também conhecido como Gavião Arqueiro. Eu curto muito esse personagem. E como disse, recentemente li uma HQ dele e de cara você percebe algumas diferenças. Nos quadrinhos ele tem mais energia em todos os sentidos. Nas cenas de luta, mais energia emocional. Ele é mais sarcástico, engraçado. Tem umas tiradas muito boas. É mais animado mesmo. E foram nesses momentos que percebi como ainda dá pra falar desse personagem. No fim das contas, a Marvel ainda não nos deu esse Clint dos quadrinhos, mas como eu falei, a versão dos cinemas me agrada bastante. Mas se fosse mais fiel, poderia ser muito bom. Se tivesse uma personalidade mais marcante, como tem nos quadrinhos, talvez conversasse mais com o público, sabe? Eu senti na série inteira que o Clint tava sem saco pra nada. Sabe nada? Pronto. Desde interagir com a Kate até a feira renascentista ou a feira RPG lá, Rogers, o musical, a Echo, esse rolê todo a gente tem a impressão que ele simplesmente não quer estar ali, o personagem, no caso. Ele só quer voltar para sua família. Aqui, essa característica acaba sendo muito mais marcante do que qualquer outro traço da sua personalidade dos quadrinhos. Bem mais humorado e também um sarcasmo. Ou seja, não deu pra ver nada disso, o que é uma pena. Apesar de começar a explorar coisas interessantes, sim, como falei agora há pouco, no fim senti que essa não foi a melhor semana pra acompanhar a vida do Clint, sabe? A gente pegou ele numa semana ruim, foi isso que eu captei da série. E por falar em acompanhar a vida dele, a série toma uma decisão, pra mim, irreversível, de admitir que quando era o Ronin, durante o Blip, ele de fato matou o pai da Echo. Mesmo que ele tenha sido contratado pelo rei do crime, você admitir que um dos Vingadores realmente assassinou um cara, tirando o pai de uma filha, eu achei que eles cruzaram uma linha do personagem. E assim, você fazer isso e no final ele ainda falar pra ela: olha, se você continuar me seguindo ou for atrás da minha família, eu mato você e não sei o que. Assim, como que a série quer que a gente, depois disso tudo, ainda tenha a ideia inicial do personagem? Nossa, que cara legal, ele salvou o mundo, que massa, um herói, um vingador. Sabe a visão que a Kate tem dele? Pronto, eu não acho que dá pra voltar atrás disso. Mesmo que o pai dela tenha sido sim um criminoso e feito coisas ruins, o modo como a história dele é apresentada pelos flashbacks de um pai, um bom pai, que criou sua filha surda para ver a vida de cabeça erguida, enfrentar todos os desafios e o que viesse pela frente, e depois revelarem que realmente foi o Clint que matou o pai dela. E ainda, no penúltimo episódio, ainda exigiu que ela não fizesse nada sobre isso. Pra mim, isso foi cruzar uma linha. Uma linha sobre a moralidade de um personagem que eu achei que a gente já tinha entendido. Foi um caminho sem volta, e mesmo a gente sabendo que ele é uma pessoa boa, com boas intenções, como que a gente vai voltar a vê-lo como um vingador com dignidade, entende? Então isso realmente foi uma direção que eu não sei se foi a escolha certa, não sei se ele vai ter uma jornada de redenção ou algo assim. Continuo gostando dele, mas me decepcionou bastante. Seguimos aqui com a Kate Bishop, interpretada pela Hailee Steinfeld. Antes mesmo dela ser escalada, todo mundo na internet dizia que ela tinha que interpretar a personagem,
que elas eram super parecidas, e visualmente é verdade. E agora que isso se concretizou, fico muito feliz com a escolha. Kate tem um coração muito bom, ela se daria muito bem com personagens como Peter Parker e Kamala Khan. E parte do que vem dessa personagem, além da atriz, claro, foi a sequência inicial da série, em que ela, ainda criança, estava no meio da guerra em Nova York, no primeiro Vingadores, e ver sua reação ao Gavião Arqueiro salvando sua vida e fazendo aquele famoso salto do prédio foi muito especial e inteligente, porque você usa um pedaço da nostalgia dos fãs como justificativa para a construção da personagem. Então, é especial pra gente, e isso nos ajuda a entender por que é especial para ela, porque inspiraria o resto de sua vida. Me surpreendi com o começo, e a química dela com Jeremy Renner é muito boa. O maior desenvolvimento entre os dois foi ela dizendo o porquê é fã dele, e no fim ele aceitando o fato de que Kate é talentosa e que ele a inspirou. E quando Clint elogia ela no final, falando que mudou a vida dele, é a prova do desenvolvimento dessa parceria. Foi bem bonito de se ver, ela é muito carismática, e vale lembrar que nos quadrinhos já liderou uma equipe que está cada vez mais perto de chegar nas telonas. Até já discutimos aqui, são os Jovens Vingadores, grupo formado pela nova geração de super-heróis, como os filhos da Wanda, a filha do Scott, América Chaves, que vai ser introduzida no próximo filme do Doutor Estranho. Então, eles estão chegando, é um fato. E a Kate Bishop aqui só comprova isso. Então, com toda certeza, ainda a veremos em próximos filmes e séries da Marvel. A próxima da vez é a Echo, interpretada pela Alaqua Cox. É seu primeiro papel como atriz. Olha, vale lembrar que eu não conhecia a personagem antes, então não sei nada sobre ela nos quadrinhos. Então, assim, como primeira impressão, ficou muito a desejar. Tirando a representatividade, que é excelente, uma atriz surda e deficiente física interpretando uma antagonista forte com as mesmas semelhanças, mas confesso que a série terminou e não tinham feito muita coisa com ela. Achei bem sem sal, sendo bem sincero, e assim, tenho zero vontade de ver a série dela, que já foi confirmada, de mesmo nome, Echo. Não sou muito fã da ideia de fazer uma série da personagem secundária que estava na série do personagem secundário, sabe? Não seria mais fácil para o público acompanhar isso, colocando ela numa série ou num filme de outra pessoa como coadjuvante de uma aventura mais interessante do que se dar o trabalho de criar uma série só dela? Assim, não sei. Essa é a primeira série do universo Marvel que eu tô cogitando não assistir. É complicado. Não é culpa da atriz, ela não tinha muita coisa pra fazer, e o final do arco dela foi meio decepcionante. Principalmente o Clint ameaçando ela por querer justiça pela morte do pai. O último personagem destacado aqui é o seu tio, o Rei do Crime, interpretado pelo Vincent D'Onofrio, visto pela última vez na série da Netflix Demolidor. Esse mês foi uma maravilha para os fãs de Demolidor, não só para o retorno do Rei do Crime, mas pelo próprio Matt Murdock, marcando presença no filme do Homem-Aranha. Como eu falei semana passada, estou me forçando a assistir pelo fato dos personagens serem reintegrados ao universo Marvel. E é bem nítido que na Netflix, onde a classificação da série é 16, 18 anos, ele é mais intimidador, tem uma reputação que vai além de roupas chiques, acessórios, super força. Ele é literalmente o rei do crime, um cara temido por todos, com problemas de raiva, provavelmente depressão, e super violento. E por que eu tô falando isso? Porque no Gavião Arqueiro, que já é da Disney, ele é vendido como um ricaço, com roupas de grife, tem até a famosa bengala do vilão, normalmente com ouro e uma joia em cima. Ou seja, ele foi disneyficado, entendeu? A versão da Disney desse personagem. Se não tivéssemos visto na série do Demolidor, provavelmente seria mais fácil digerir essa nova versão. Mas como não é o caso, a gente acaba se frustrando por não ser fiel. E do que adianta trazer um ator de volta se não for para ser fiel?
Então, isso é um ponto importante. Mas não é só a roupa, tá? O cara foi atropelado por um carro e, assim, se levantou pleníssimo, nada aconteceu, tô pronto pra luta. O cara que não tem nenhum superpoder e conquistou as pessoas, o público, pela parte criminosa e realística do personagem, aqui é só um cara do mal com super força, porque sim, sabe? Foi ótimo ver o ator de novo. Não acho que o personagem morreu, duvido. Mas faltou uma trabalhada melhor no modo como ele foi tratado. O fato da Kate não ter tido nenhuma sequela na luta entre eles dois é algo que, assim, é além da minha compreensão. O Demolidor quase morreu várias vezes lutando contra ele. E aqui, como falei, falta consequências. São momentos assim que, depois de entreter, você fica pensando como a Disney e Marvel vai tratar outros personagens famosos pela classificação 18 anos, como é o caso do Deadpool e da Jessica Jones. É algo que no fim das contas a gente vai ter que esperar pra ver. Beleza, seguindo agora com a cena pós-créditos, no caso tem apenas uma, no último episódio, e é a versão mais longa do show Rogers, o musical. Só isso mesmo. Tá, é o seguinte. Primeiro que é um pecado você não usar as cenas pós-créditos para mostrar o que vem nos próximos capítulos, né? Como o teaser do Doutor Estranho fez no final de Homem-Aranha. Segundo, que minha relação com esse musical foi decaindo com o passar do tempo. Deixa eu explicar. No trailer, eu já fiquei louco pra ver, né? Acho que todos nós. Aí no primeiro episódio, fez parte de uma cena excelente, mostrando como o Clint pode se sentir desprezado e diminuído por ser o Vingador legal, como eles mesmos citam na letra da música. Então, no começo, é intencional, faz parte. No fim, depois de todo o esforço da série, que não foi muito, em trazer dignidade, competência e de simplesmente vender o cara como um herói super massa, aí vem Rogers, o musical, de novo, numa sequência bem mais longa, fazendo o mesmo que da última vez, enaltecendo os outros Vingadores. Por exemplo, Toy e Capitão são os bonitos, Viúva Negra faz altas acrobacias e menosprezando o protagonista da série. Assim, eu não teria feito isso. A gente já tinha entendido a mensagem que o musical queria trazer. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas por agora, trazer o musical de novo diminui tudo que a própria série tentou trazer durante 6 episódios. Então foi aí que eu fui de adorar o conceito a odiar completamente. E no primeiro episódio é incrível, funciona perfeitamente. A gente assiste só um trecho, né? Depois vê que ele desligou o aparelho auditivo, encarando essa glamourização de sua vida e como até nisso ele é um personagem terciário. Mas a cereja do bolo foi quando ele foi no banheiro e lá estava escrito: Thanos estava certo. Porque por mais que você arrisque sua própria vida para salvar o planeta, sempre vai ter uma pessoa que vai desprezar isso completamente. E ainda mais, ainda dá razão à pessoa que estava errada. O que é super intrigante e realístico. O começo de Gavião Arqueiro é muito promissor. Me agrada bastante. Certo, antes de finalizarmos, queria fazer um grande parênteses aqui. Sei que não tem nada a ver com a série, mas queria muito atualizar os números de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. De acordo com o site Box Office Mojo, o filme arrecadou mundialmente até o momento mais de 780 milhões de dólares. E faz mais ou menos uma semana que tá em cartaz. No final de semana de estreia, não sei se vocês viram isso, só de sexta a domingo arrecadou 260 milhões de dólares nos Estados Unidos, sendo a segunda maior abertura de um filme de todos os tempos nesse país. Isso somando todos os filmes antes da pandemia, né? Ou seja, é um marco histórico. É uma luz no fim do túnel maravilhosa para as grandes empresas e produtoras. Se Deus quiser, isso vai se manter e é daí para melhor. Tá, mas voltando aqui para a série. Ela tem 6 episódios, variando entre 40 e 60 minutos, certo? E já está disponível no Disney Plus. Até o presente momento não foi renovada para uma segunda temporada e ainda é considerada uma minissérie.
Então, no geral, Gavião Arqueiro se junta ao filme Viúva Negra, podendo ter dado mais destaque pro protagonista, mas ao invés, foca na personagem secundária que promete representar a nova geração. Mesmo com o problema em administrar todos os episódios, a série compensa com o clima natalino versão Estados Unidos e excelentes atuações de personagens super interessantes. Mesmo sendo divertida, para alguns deixou a desejar e infelizmente eu me incluo nesse grupo, colocando ela no último lugar das melhores séries da Marvel até o momento. Não é ruim, mas talvez eu teria gostado mais se tivesse visto tudo de uma vez, em uma única assistida, sabe? Porque aí ficaria mais fácil controlar as minhas expectativas. Talvez eu devesse ter feito isso. Mas assim, fico feliz que muita gente não teve a mesma experiência que eu. Tenho uma amiga que amou demais, achou incrível, e isso é o máximo. Talvez um dia eu reassista, não sei, já que são poucos episódios. Eu espero muito que esse não seja o fim de Clint Barton. Continuo tendo um zelo pelo personagem, apesar das dificuldades que o roteiro impôs. Mas queria vê-lo mais uma vez, ainda há quadrinhos a serem adaptados. E não gosto da ideia de que só porque chegou uma versão mais nova, que faz praticamente a mesma coisa que você tá sendo substituído e tchau, não precisa voltar mais, sabe? Não gosto. Nas HQs, os dois coexistiram várias vezes, tranquilamente, às vezes até no mesmo time, então não vejo motivo pelo qual isso não aconteceria aqui. Mas e aí, vocês curtiram a série? Querem uma segunda temporada? Acham que esse é o fim do Gavião Arqueiro original? Acham que o Rei do Crime tá vivo? Me diz lá no @sessãoas6 no Instagram, onde sempre tô atualizando as novidades do podcast e fica mais fácil conversar com vocês ouvintes. E assim encerramos o último podcast do ano de 2021. Obrigado a quem passou por essa jornada junto comigo. A melhor coisa que podemos fazer agora é se cuidar e ter fé de que as coisas vão melhorar, né? Então, para quem tá escutando no período aí de festas de fim de ano, desejo um excelente Natal a todos, uma ótima virada de ano. A programação do Sessão às 6 continua normalmente, então dia 1º de janeiro retornamos com um novo podcast. Ainda tô vendo se vou fazer aquela pausa de férias de começo de ano, mas próxima semana nos encontraremos com certeza, beleza? Se quiser ajudar esse projeto a continuar mais forte cada vez mais, manda esse podcast para algum amigo que você conhece que é fã da Marvel, que já viu Gavião Arqueiro e quer trocar uma ideia, porque isso ajuda demais. Então, dito isso, ficamos por aqui. Um beijo enorme a todos. Apesar dos altos e baixos, foi demais estar com vocês. Se Deus quiser, nos encontraremos mais vezes em 2022, começando pelo próximo sábado. Então, obrigado a quem escutou até aqui. E é isso, valeu!